Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 14 de março, a lição 11, ela tem como título Tempo de Simplificar. Todo cristão, nesses tempos difíceis, principalmente nos dias de hoje, deve inicialmente ver e observar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário como aquele preço pago pela nossa salvação e se esforçar ao máximo para alcançar o reino dos céus. E para isso nós temos que simplificar esse tempo. Lembrar do infinito amor de Deus pelo mundo pecador, onde seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que está lá em João 3,16, todo cristão deve se esforçar para alcançar essa graça. E Jesus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, que está lá em Romanos 5, versículo 8. E por isso que nós não devemos nos encolher ou de um modo de sobrevivência hoje, porque nós sabemos que o fim e a segunda vinda de Jesus está muito próximo, que nós devemos assim utilizar todos os nossos recursos que nós temos, dons, talentos, os nossos bens, para nós expandirmos o plano de salvação, que o Evangelho das Boas Novas alcance pessoas para o reino de Deus, mostrando que Deus preparou para todos aqueles que o amam e que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Deus nos convida a aceitar este sacrifício que Cristo fez por nós. E Ele se entregou totalmente para salvar a todos os pecadores e que nós possamos também entregar totalmente a nossa vida a Ele, Jesus, para nós nascermos de novo em Cristo, que está lá em João capítulo 3, versículos 3 a 15. O que todos devem hoje é levar em conta que nos últimos dias surgiriam escarnecedores da genuína fé, que pela defesa assim, de uma vida segundo as suas próprias paixões, que a Bíblia alerta ali em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, e essas pessoas más, agentes de Satanás, ficam colocando dúvidas à volta de Jesus e até eles usam a natureza, justificando isto como prova de que a sublime promessa não tem razão de ser. E o apóstolo Pedro usou então o relato do dilúvio para contestar este argumento. Assim como Deus enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, que está lá em 2 Pedro 2, versículo 5, certamente Ele, Deus, cumprirá o seu derradeiro juízo com fogo, na destruição de todos os homens ímpios, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Contando que muitos assim ainda julgam ser demorado o retorno de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, que estará em 2 Pedro 3, versículo 8. E Deus, portanto, Ele não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, que estará em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. A longanimidade de Deus aguarda a nossa decisão. Então não é um atraso, mas um tempo de misericórdia,
E todo cristão deve, nesse tempo, simplificar, utilizar o que tem para ser uma ferramenta para salvar pessoas. O desejo do Deus Pai é de que nenhuma pessoa pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, que fala ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nada é tão precioso para o Criador do universo do que a obra-prima de sua criação. Virá, entretanto, assim como ladrão no dia do Senhor, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não no sentido que será um evento assim silencioso, mas em que nós não sabemos assim nem o dia nem a hora em que este evento da volta de Jesus ocorrerá. Pois o próprio apóstolo Pedro, ele continua dizendo: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12. Amigos, será o evento mais ruidoso e espetacular que este mundo jamais testemunhou. Vejam, e a própria palavra nos diz, nas Sagradas Escrituras, que tudo que existe no mundo será destruído pelo fogo. E por isto não devemos nos apegar aos bens materiais e nem às coisas que há neste mundo. E não sou eu aqui que está falando isto, é Cristo através das Sagradas Escrituras. E não pense você que ele enviará caminhões, carretas para fazer a sua mudança com seus bens e levar para as mansões celestiais. Absolutamente nada disso ocorrerá. Tudo será exterminado e queimado no grande lago de fogo no final dos tempos, que diz lá em Apocalipse, quando todos os traços da maldade, do pecado, exceto as cicatrizes nas mãos do nosso Mestre Jesus, que ficarão para todo sempre. O resto de coisas que tem nesse mundo, todas elas serão exterminadas. E você, o que você fará com os seus bens e posses? Viverá na luz da eternidade e nas promessas de Cristo? Como não levaremos nada de tudo que está nesse mundo, devemos utilizá-lo para nós compartilharmos, o Evangelho com todas as pessoas no mundo, para que todos estejam preparadas para a segunda vinda de Jesus. Por isso que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 12, que tudo será destruído por fogo, para que todos se alertem e tenham uma motivação para assim nós simplificarmos a nossa vida, ter somente o necessário para nós vivermos, não nós querermos construir um império patrimonial, ser avarento, ganancioso, e nós temos que afastar a cobiça de nossos pensamentos. O que Pedro quer nos dizer que nós não devemos perder a brevidade, a urgência que está se aproximando da volta de Jesus. E o mais importante é nós mantermos a esperança e uma perspectiva de vida eterna, em que todas as nossas atitudes e decisões que nós temos que ter assim diariamente, todos os dias, observar isto. Devemos tirar do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso rosto, e prover o essencial de que nós precisamos para nós, para nossos filhos, para nossa família, sem nos tornar avarentos. Ter em mente que tudo que nós conseguimos aqui, trabalhando, adquirindo bens, tudo isso é transitório. E nossa prioridade é nos salvar, cuidar da nossa família. E sempre vivendo ao Senhor e Criador do Universo, e acima de tudo ajudar a salvação de outras pessoas, com bastante cuidado ao lidarmos com esses recursos que nós adquirimos durante a vida, e ajudar os menos favorecidos, aos injustiçados, às viúvas,
e não se apegar a esses bens materiais. Vivemos no tempo, né, em que não somente esperar, mas também de apressar a vinda do Senhor, do dia de Deus, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. A nossa esperança deve ser sempre a nossa espera, na verdade, sempre refletirmos, né, nos anseios, né, de alcançarmos o lar de justiça, que são as mansões celestiais, né, onde Jesus foi preparar para mim e para você. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa mais sábia, passa a entender melhor as Sagradas Escrituras, ter mais entendimento. E com isso você terá condições de se preparar mais para a volta de Jesus e não se apegar aos bens materiais. Nós temos que simplificar a nossa vida, viver uma vida simples, humilde, onde nosso interesse é em ajudar mais os necessitados, injustiçados, as pessoas que sofrem nesse mundo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente para você que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais coisa alguma que você precisa. Você vai ter uma alegria imensa que hoje jamais viu, uma alegria enorme. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.